Bom dia, quinto ano. Bom dia, turminha. Hoje a gente vai dar continuidade à geografia para encerrar o módulo de geografia e de ciências. Ontem eu pedi a vocês que comentassem no grupo sobre uma determinada forma de se construir casas reaproveitando os containers, né? Aquelas caixas de transportar cargas, né? Grandes cargas. Aqui no terminal São Joaquim, quem passa por ali, ou então quem pega a BR, vê muitos desses containers, né? E as pessoas despertaram que aqueles containers eles podem ser utilizados de uma outra forma, que é para construir moradia. Os únicos alunos que responderam para mim foi Ana Luísa e Richard. Então eu senti falta dos outros comentários. Assistam o vídeo para acompanhar a aula, tá certo? Não basta só fazer a tarefa que está na agenda. O vídeo ele complementa muito a nossa aula. Na página 120 e na página 121 de geografia, a gente vai estudar sobre cidade resiliente, porque o desenvolvimento urbano ele é fundamental para evitar os riscos de morar na cidade. Nas aulas anteriores, inclusive foi cobrado no teste sobre riscos urbanos. Então, se você voltar mais um pouquinho, riscos urbanos é moradias construídas em áreas de risco, violência, degradação do meio ambiente, né? Poluição do solo na área urbana, enfim. Como se pode evitar isso? Planejando, ok? E possibilitando ações específicas na cidade. Cada cidade tem a sua necessidade. E é por isso que cada governante, né, cada administração dessa cidade vai saber analisar o ponto fraco dessa cidade. O que ela precisa? Salvador, quando chove muito, engarrafa. Por quê? Então, a administração da nossa cidade vai observar, vai avaliar e vai traçar ações específicas para evitar esse transtorno toda vez que chove. Por que existem pontos de alagamento na nossa cidade? Então, toda vez que chove, um determinado ponto da nossa cidade alaga, vira uma piscina. Então, cabe à administração pública, tá, da nossa cidade observar, entender o problema e propor ações para solucionar. Então, a cidade, uma cidade planejada, ela vai ser construída, ela vai ser pensada de forma que os seus moradores não sofram tantos danos. Que danos são esses? Danos causados por ações naturais, né? Uma enchente, um alagamento, um rio que transborda, estiagem, né? Algumas cidades do interior que passam muito tempo sem chover. Então, uma cidade planejada, ela vai ser resiliente. E no texto da página 120, diz que ser resiliente é a capacidade potencial de resistir os danos naturais ou então reduzir os seus danos. Digamos que uma cidade passe no inverno um longo período de chuva muito intensa. E esse período de chuva intensa cause enchentes ou alagamentos. Como é que essa cidade depois ela vai se reerguer? E as casas perdidas? E as pessoas? Então, tudo isso tem que ser pensado. Uma cidade ela tem que ser projetada para qualquer época. A cidade é assim, mas se chover, ela fica como? E se ficar assim, o que a gente vai fazer com as pessoas? Como é que a gente vai analisar? Então, tudo isso tem que ser pensado. Redução de pobreza é fundamental para que uma cidade possa ser resiliente. Então, quanto mais pobreza uma cidade tem, mais difícil dela recuperar os seus bens perdidos. Por exemplo, você acha que uma pessoa que mora em uma casa de madeira, de repente vem uma chuva forte, uma enchente derruba a sua casa? Como é que essa pessoa vai fazer para construir tudo de novo se ela não tem condições econômicas suficientes para isso? Quem vai se responsabilizar se ela perder os seus bens? Tá bom? Então, tudo isso precisa ser analisado.
As pessoas precisam de moradias dignas. As pessoas precisam ir morar em locais que não tenha esgoto ao céu aberto. Morar em locais que não ofereçam riscos à sua vida. Tudo precisa ser pensado. E isso é obrigação do poder público. E tudo começa na educação, tá bom? Porque se não há educação, não há oportunidade de emprego. E se não tem oportunidade de emprego, infelizmente a pobreza ela vai se prolongar. Outra é a valorização do pequeno empreendedor. Se a cidade não valoriza o empreendedor, a pessoa que tem o seu próprio negócio, né? Se não valoriza o trabalho, ela não pode ser uma cidade resiliente, tá bom? Então a gente vai responder a questão 7. Por que o planejamento urbano e as ações específicas são tão importantes para as cidades? Então, planejamento evita problemas, tá bom? Sempre que uma cidade é bem planejada, olha, com ações específicas e com planejamento urbano, a cidade está preparada para ser resiliente, para suportar situações inesperadas, tá bom? Quando existe planejamento, há uma inclusão, tá certo? E os objetivos precisam ser alcançados. Então, o poder público, a prefeitura não pode só falar que vai fazer e ficar só nisso. Ela tem que concluir. De que forma a cidade em que você vive pode ser resiliente? Comente com os colegas e depois registre. Eu falei para você, né, que Salvador, ela é uma cidade que aos poucos tem se reconstruído, né? Aos poucos tem melhorado. Mas sempre que chove, há pontos de alagamento. O que a prefeitura, o que o Estado deve fazer? Analisar e procurar ver onde está o problema. Salvador ainda precisa ter muitas soluções para muitos problemas. Então ainda existem locais, principalmente locais da periferia, onde tem pontos de engarrafamento, onde tem lixo ao céu aberto, né? Lixões acumulando lixo e pragas. Ainda tem moradias construídas próximo ao esgoto, né? Ao céu aberto. Construções ainda, né, de casas em áreas de risco. Então, o poder público da nossa cidade, a Prefeitura de Salvador, ainda precisa ter um olhar mais atento para a periferia, para as comunidades mais pobres, tá bom? São as comunidades que mais sofrem por falta de planejamento e também para os pontos de alagamento da nossa cidade. Todo inverno é a mesma coisa. Alguns locais da nossa cidade ficam completamente alagados. Então você vai pesquisar na página 121 o significado de cidade, de assentamento, do que é ser inclusivo, né? O significado de inclusão, uma cidade que é segura, uma cidade que é resiliente e uma cidade sustentável, tá bom? Então você vai pesquisar essas palavras e vai associar a cidade, tá bom? Assentamentos humanos, inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. Na agenda de vocês tem uma atividade complementar. Você vai pesquisar ou no YouTube ou imagens, exemplos de cidades bem planejadas e vai compartilhar no grupo. Só darei o visto com essas atividades concluídas, não só do livro, mas essa que eu acabei de falar. Pesquisar no YouTube ou no Google vídeos ou imagens de cidades do nosso país, cidades bem planejadas ou que estão em processos de planejamento. Você vai agora para ciências. A gente vai concluir apenas a página 160, 159 e 160. Na página 159, tem aqui um texto sobre frequência cardíaca e a quantidade de batimentos do nosso coração por minuto, por hora e por dia. Então você vai analisar quantos batimentos cardíacos tem
por dia. Ó, o dia tem 24 horas. Assim, ao longo dele, seu coração bate cerca de 4.800 vezes 24 horas, ó, que é igual a 115.200 vezes. O nosso coração por dia bate 115.200 vezes. Você vai observar essa quantidade de batimentos no dia, 115.200. Vai colocar ali na atividade na letra B. Tá vendo? 115.200 vezes 28, 115.200 vezes 30, 115.200 vezes 31, né? Nós temos no mês de 28 dias, mês de 30 dias e mês de 31 dias. Você vai calcular, para a gente ver na calculadora mesmo ou no seu celular, a quantidade de batimentos cardíacos, tá certo? Na letra A tem assim, uma semana tem 7 dias. A cada semana, o coração bate cerca de 115.200 vezes 7. Dá quanto? Tá bom? Se um dia a gente bate 115.200 vezes, em 7 dias o coração bate quantas vezes? Tá? E no mês, se o mês tem 4 semanas completas, tá bom? Então a gente vai calcular. O ano tem 12 meses, tá bom? 12 meses é quantos dias? Um ano tem quantos dias? Então você vai calcular 115.200 vezes 365 dias. Você vai na calculadora para resolver. E depois a gente vai na questão 5, analisar, ok? O gráfico. Milena mediu a própria frequência cardíaca após realizar diferentes atividades ao longo do dia. Com base nos resultados, ela construiu esse gráfico. Em sua opinião, qual dos valores da frequência cardíaca de Milena durante a aula de educação física? Qual dos valores indica? Na aula de educação física, a gente faz o quê? Exercício físico. E toda vez que a gente faz exercícios físicos, o coração bate cada vez mais forte. Então, no gráfico, o que indica que o coração dela acelerou mais? No gráfico de azul, no verde, no laranja ou no vermelho? Observe. No vermelho, olha só, o gráfico vai até 180 batimentos por minuto. Então, isso indica que ela aqui, nessa frequência maior, 180 batimentos, ela estava realizando alguma atividade de esforço, tá bom? Depois de tomar banho para se deitar, Milena mediu novamente e registrou no gráfico. Nesse caso, qual você acha que a medida foi anotada? Então explique. E aí? Você acha que em qual frequência ela estava dormindo? 120, 80 ou 60? Enquanto a gente dorme, todo o nosso corpo relaxa. A gente não está realizando atividade de esforço nenhum, a gente não está falando, né? Alguns. A gente não está correndo, andando, tá bom? A gente respira mais tranquilamente. Então, provavelmente, o coração dela está batendo 60 batimentos por minuto, ok? Quais atividades poderiam representar outras medidas relacionadas? Então, além de dormir e de praticar exercícios físicos, a gente tem ali 80 e 120. Pode ser o quê? Pode ser enquanto ela come, né? O que mais? Ela está sentada conversando, 80 batimentos cardíacos, tá certo? E 120 por minuto pode ser o quê? Logo depois que termina a atividade física, depois. Ela sai da aula de educação física, vai tomar um banho, vai se vestir e o coração dela tá desacelerando aos pouquinhos, tá certo? Depois vocês vão ler a página 161. Leiam e respondam a página 161 para a gente corrigir na próxima aula. Essa página 161 e 162 eu não coloquei na agenda no grupo. Só vai postar
quem assistiu o vídeo de ciências, tá bom? Vocês vão fazer sozinhos, sem a minha atividade, tanto a leitura quanto a página 162 para encerrar o módulo de ciências e vai postar no grupo. Eu vou observar quem assistiu a aula de acordo com a atividade feita, tá bom? Até a página 162. Então, por hoje, nós encerramos o módulo de Geografia e de Ciências. Um abraço, qualquer coisa me chama no privado.